Olá, irmãos, tudo bem com vocês? Em nome de Jesus, vamos hoje conduzir o nosso louvor, vamos juntos prestar culto ao Senhor. Isso mesmo, que esse tempo seja de bom proveito para o Senhor. Então, junto com vocês, hoje vamos conduzir o louvor em nome de Jesus. Que as distrações fiquem para outro dia, que a nossa casa para limpar fique para outro momento, que a nossa vida para organizar fique para um outro momento, que as nossas rotinas fiquem para de repente mais tarde, pois não negociaremos esse tempo na presença de Jesus. Aqui está muitas verdades que as pessoas às vezes não conhecem, eu descobri aqui. Deus nos ama e mandou seu Filho para nos salvar. Então não vamos desperdiçar esse tempo, vamos aproveitar, vamos honrar o nome dele, na presença dele. Em nome de Jesus, vamos juntos. Ele tem ciúmes de mim, amor furioso de quem sou refém, feito dependente de sua misericórdia. Quando de repente eu não percebo as dores por causa da glória, eu vejo então a beleza em ti, o afeto que sentes por mim. Deus me ama tanto assim, como Ele me ama tanto assim. Ele me ama tanto, me ama tanto, me ama tanto. Ele ama, Ele me ama, Ele me ama tanto, me ama tanto, me ama tanto. Ele ama. És minha herança, eu sou tua porção, atraído pela redenção no olhar. Se a graça é como um oceano, estou me afogando. Os céus e a terra se encontram e o meu coração é tomado em grande furor. Eu não perco meu tempo em lamentos quando eu me lembro que Ele me ama tanto, me ama tanto, me ama tanto. Ele ama. Cante você aí também conosco, vai. Ele me ama tanto. Vamos exaltar a Deus. Me ama tanto, me ama tanto. Ele ama, Ele nos ama tanto. Ele me ama tanto, me ama tanto, me ama tanto. Ele ama. Amém, Jesus. Boa noite, amados irmãos. Boa noite a você que nos visita aí de forma online. Seja muito bem-vindo ao nosso culto. Alguns com certeza já perceberam aonde eu estou. Estou aqui na construção do nosso templo novo. E estando aqui dentro gravando um culto, com certeza bateu aquele desejo de finalmente estarmos juntos, cultuando ao Senhor, sonhando com essa construção pronta, já imaginando as cadeiras, as pessoas, nós juntos louvando ao Senhor. Aquela
comunhão gostosa que a gente sente tanta falta. Porém, a comunhão ela é algo muito mais espiritual do que física somente. Muitas vezes nós estamos reunidos, muitas vezes estávamos reunidos antes da pandemia, próximos um do outro, mas sem necessariamente estarmos juntos um do outro. Próximos fisicamente, mas longe, distantes, separados por um abismo espiritualmente um do outro. Eu acredito que através da pandemia Deus tem tratado isso nos nossos corações. O que nós precisamos entender é que a verdadeira comunhão, ela nasce de uma comunhão genuína, em primeiro lugar, com Deus. Então, vou falar aqui algo que eu tenho falado muitas vezes. Deus nos afastou, Deus permitiu que a gente ficasse afastado, nos mandou para casa, sem o culto presencial, sem aquele ajuntamento que a gente gostava tanto, para nos fazer lembrar o que de fato é comunhão, o que de fato é estar junto, cultuando ao Senhor junto, o que realmente importa. E o que nós precisamos entender que, em primeiro lugar, o que realmente importa não é estar próximo do outro, mas sim estar próximo de Jesus. Porque se o meu relacionamento está bem, o meu relacionamento com Deus está andando da forma como deve, automaticamente o meu relacionamento com o meu próximo, com o outro, também vai ser assim. O meu relacionamento com o próximo é alimentado pelo meu relacionamento com Deus, e não o contrário. É óbvio, a Escritura nos ensina isso, que a forma como eu trato o meu próximo também vai impactar diretamente no meu relacionamento com Deus. Mas não começa com o próximo, começa em Deus. E aí se inicia um ciclo, onde eu amo o meu próximo e eu amo mais a Deus, e porque eu amo mais a Deus, eu amo mais o meu próximo. Mas é justamente sobre isso que eu quero conversar com você através da Escritura essa noite. Sobre aproximação. Sobre estar perto. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no capítulo 4 de Tiago, a carta de Tiago, e nós faremos a leitura a partir do verso 1. Tiago, capítulo 4, a partir do verso 1. Pegue a sua Bíblia, você não está apenas assistindo um culto, você está aqui para cultuar junto. Então, pegue a sua Bíblia, ou o seu smartphone, enfim, aonde você costuma fazer a sua leitura, mas acompanhe comigo o texto. Vamos juntos descobrir as verdades que Deus tem para falar aos nossos corações essa noite. Tiago, capítulo 4, a partir do verso 1. Vamos fazer a leitura? Diz assim: de onde vêm as discussões e brigas em seu meio? Acaso não procedem dos prazeres que guerreiam dentro de vocês? Querem o que não têm e até matam para consegui-lo. Invejam o que outros possuem, lutam e fazem guerra para tomar deles. E, no entanto, não têm o que desejam porque não pedem. E quando pedem, não recebem, pois os seus motivos são errados. Pedem apenas o que lhes dará prazer. Adúlteros, não percebem que a amizade com o mundo os torna inimigo de Deus? Repito, se desejam ser amigos do mundo, tornam-se inimigo de Deus. O versículo 5. O que vocês acham que as Escrituras querem dizer quando afirmam que o Espírito colocado por Deus em nós tem ciúmes? Contudo, Ele generosamente nos concede graça, como dizem as Escrituras. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Lavem as mãos, pecadores. Purifiquem o coração, vocês que têm a mente dividida. Que haja lágrimas, lamentação e profundo pesar. Que haja choro em vez de riso, e tristeza em vez de alegria. Humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Vamos orar? Feche seus olhos aí. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por esse dia. Senhor, obrigado pela semana que tivemos, por essa nova semana que está prestes a se iniciar. Nós te agradecemos porque Tu esteve provendo aquilo que nos era necessário.
Senhor, se nós formos sinceros, fizermos uma análise sincera, nós temos tudo aquilo que nós precisamos. Nos perdoa porque muitas vezes nós não nos contentamos com aquilo que o Senhor tem nos dado. Nós somos teimosos, nosso coração é duro, é difícil de ser trabalhado. E nós estamos pedindo e correndo, lutando por coisas que o Senhor nunca quis nos dar. Nos ajuda, Senhor, a ter discernimento e a entender isso. Por outro lado, quanto às coisas que o Senhor deseja nos dar, mas que o Senhor espera que a gente persevere, ó Deus, nos capacite a buscar isso cada vez mais, a bater nessa porta até que ela seja aberta. Nos ajuda, Senhor, a ser um povo que ora, que clama, que espera, que confia, que vai até o final, crendo que o Senhor pode fazer o impossível, crendo que o Senhor pode realizar milagres, Senhor. Tu és o Deus poderoso, Tu és Deus sobre todas as coisas. Nós clamamos por isso, ó Pai. Faz isso nas nossas vidas. Nós queremos experiências novas contigo. Nós queremos o nosso coração sendo avivado, sendo quebrantado pelo Senhor, pela Tua santa palavra. Mas nós clamamos, ó Deus, que a Tua graça se derrame sobre nós, nos capacitando, nos perdoando, nos reposicionando, para que a gente haja de acordo com a Tua vontade. Ah, Senhor, nós sabemos que tudo isso só será possível se tivermos uma vida de comunhão com o Senhor, de proximidade. E essa proximidade, essa aproximação, ela é transformadora. Então nos transforma, nos molda de acordo com a Tua vontade. Senhor, eu peço em nome de Jesus, que nesse momento, Teu Espírito Santo ministre algo novo em nossos corações, as Tuas verdades. E Tu, que é o Espírito da verdade, comunica a verdade aos nossos corações, revelada através da Tua Escritura. Que não seja eu falando, que não seja as minhas ideias. Espírito Santo, nós consagramos, nós entregamos esse culto ao Senhor, juntos, em comunhão aqui, Senhor. Ainda que separados fisicamente, nós estamos aqui unidos no mesmo Espírito e clamamos que o Senhor fale conosco, que o Senhor derrame a Tua graça, a Tua misericórdia sobre nós. Seja bondoso conosco, Senhor, e fala conosco. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. O título do sermão de hoje é Aproximação Transformadora. Não é muito difícil nós encontrarmos pessoas que, ao fazerem novas amizades, começam a falar, se comportar, pensar, agir de acordo com as suas amizades, com os seus amigos. Nós somos assim. Nós fomos projetados por Deus dessa forma. Nós somos seres relacionais e nós somos extremamente incentivados, nós somos extremamente moldados pelas pessoas que estão ao nosso redor. Deus também nos deu um cérebro, uma cabeça. Deus nos ajuda a entender o que é certo e o que é errado, para entender o que é exemplo bom a ser seguido e entender o que é exemplo ruim a não ser seguido. Então, nós somos moldados pelas pessoas que estão ao nosso redor. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele vai dizer: não se deixem enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Ninguém que tem um costume bom, ninguém que tem uma boa conduta, vai do nada começar a se comportar mal e decidir isso. Não, eu entendo o que é certo, eu entendo o que é correto, mas decido agora me comportar de uma forma errada. Não. Na maioria das vezes faz isso porque foi enganado ou se deixou enganar. É isso que Paulo está querendo dizer isso quando escreve dessa forma aos Coríntios. Não se deixem enganar. Parece bom, mas não é. Não se deixem enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. A gente conhece essa verdade na língua do povo, né, num ditado popular. Me diga com quem tu andas, que eu te direi quem és. E essa é uma verdade bíblica. As pessoas que estão ao nosso redor vão formar quem nós somos. Agora, se com quem eu ando, se quem está perto de mim forma quem eu sou, tanto mais o relacionamento com Deus, a proximidade, a aproximação do nosso Senhor vai mudar a nossa vida. Então, por isso, aproximação transformadora. Porque o convite do Senhor Jesus é justamente para isso. O convite do nosso Deus, o Pai, é essa aproximação,
para que Ele transforme os nossos corações. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. É isso que o texto está dizendo, que nós lemos aqui no versículo 8, na parte A do texto de Tiago. Mas vamos entender um pouquinho melhor o que Tiago está querendo dizer para chegarmos até aqui. Acompanha comigo o texto. No versículo 1, Tiago diz assim: de onde vêm as discussões e brigas em seu meio? Uma pergunta, ele questiona essas pessoas. Nos versículos iniciais do capítulo 1 de Tiago, nós vamos entender para quem ele estava escrevendo essa carta. E era para todas as tribos dispersas na diáspora. Ou seja, pessoas, crentes, que criam em Jesus, conheciam o Evangelho, muitos que conheciam a lei, eram judeus que haviam se convertido, que fugiram de Jerusalém após a morte de Estevão. Porque ali, com a morte de Estevão, começa então a perseguição mais enfática aos cristãos. Então os cristãos acabam fugindo. E aí Tiago está escrevendo a esses cristãos, ele envia essa carta a essas pessoas. Então, o Tiago está escrevendo aqui a pessoas que conhecem o Evangelho. Não que necessariamente estavam vivendo, mas pessoas que conhecem. E tanto algumas que não estavam vivendo, porque olha o questionamento que ele levanta aqui. De onde vêm as discussões e brigas em seu meio? Isso com certeza não faz parte do povo de Deus. Discussões, brigas. Não que não pode haver, até inclusive deve haver discussões no sentido de resolução de problemas. Eu acho que é de uma forma, você acha que é de outra, a gente senta e discute a respeito disso para resolver o problema. Mas o que estava acontecendo aqui eram discussões egoístas, sabe? Era fofoquinhas, era isso que estava acontecendo. De onde vêm as discussões e brigas em seu meio? Das discussões acontecia brigas e não resoluções de problema. E aí ele mesmo então faz aqui uma pergunta retórica. Acaso não procedem dos prazeres que guerreiam dentro de vocês? O problema, as brigas, as discussões sobre a forma que deveria ser feito o culto agora, sobre a forma que eles deveriam se comportar agora, após ter que sair corrido da sua terra, não poder mais se juntar, uma situação muito parecida com a nossa, não ter mais o culto presencial, público, tendo que se esconder agora. Essas brigas, essas discussões não estavam acontecendo para resolver o problema, mas estava acontecendo porque haviam prazeres que guerreavam dentro deles. Cada um estava pensando no seu próprio nariz, cada um estava pensando no seu próprio umbigo. Cada um estava querendo a sua forma de culto, a sua forma de evangelho, a sua forma de ver Jesus e viver Jesus. Querem o que não têm. Olha o que diz o versículo 2. Querem o que não têm e até matam para consegui-lo. Invejam o que os outros possuem, lutam e fazem guerra para tomar deles. E, no entanto, não têm o que desejam porque não pedem. Olha só. Eram pessoas que estavam desejando aquilo que não tinham. E tinham tamanha ambição por essas coisas que não tinham, muitas vezes uma luxúria, por causa do seu ego, da sua avareza. Desejavam tanto aquilo que não tinham e até matavam para consegui-lo. Aqui nós não sabemos ao certo se Tiago estava falando sobre algum caso real, literal de morte física. Mas o que nós devemos entender, e se pararmos em algum momento para estudarmos com mais calma a carta de Tiago, nós vamos ver que grande parcela do que nós encontramos em Tiago, grande parte do ensino de Tiago está totalmente pautado no Sermão do Monte. Está totalmente pautado nos ensinos de Jesus. Então, quando ele fala aqui sobre morte, os prazeres que guerreiam dentro de vocês, Tiago está falando sobre guerras interiores, batalhas interiores. Invejam e até matam para conseguir aquilo que os outros possuem. Nós não precisamos fazer muito esforço na nossa memória para lembrar que Jesus certa vez disse que se nós odiarmos o nosso irmão,
no nosso coração nós já matamos ele. Então o que havia aqui era isso, era esse ódio, era essa inveja, era essa ambição egoísta. Querem o que não têm e até matam para consegui-lo. Invejam o que os outros possuem, lutam e fazem guerra para tomar deles. Isso com certeza não é o ambiente onde uma verdadeira igreja se desenvolve. Onde uma igreja genuína do Senhor Jesus se desenvolve. Isso com certeza não é um solo que está sendo preparado para um avivamento. Havia essas discussões, havia essa inveja. Ontem eu e minha esposa estávamos conversando com uma irmã e nós falávamos a respeito da gente se alegrar com as alegrias dos nossos irmãos. Porque às vezes a gente pensa assim, não é só nos momentos de alegria, mas é nos momentos de tristeza que a gente precisa estar junto. E de fato, isso é uma verdade. Porém, nós temos a tendência de nos compadecer de histórias tristes. Nós temos a tendência de nos compadecer de tragédias, pessoas que se envolveram em tragédias, que sofreram acidentes. A gente vê na TV um noticiário triste, uma família sofrendo, e a gente facilmente se compadece daquilo, mesmo não conhecendo as pessoas. A nossa tendência é muito mais para se compadecer, se entristecer com uma notícia triste, do que se alegrar com uma notícia alegre. Porque o que mostra, no fim das contas, que realmente amamos o nosso irmão, o que mostra, no fim das contas, se realmente somos um corpo, uma família. Nós precisamos sempre lembrar que igreja é uma comunidade de irmãos pela fé, é uma família. O que realmente prova que somos uma igreja verdadeira, que somos uma família, que temos uma comunhão verdadeira, não é só chorar com os que choram, mas é se alegrar também com os que se alegram. É você estar 5, 10, talvez 15 anos tentando trocar de carro, e o seu irmão conseguiu trocar de carro. Sabe, você chegar para ele e se alegrar, você abraçar ele e dizer: que bênção, meu irmão, glória a Deus, que bom que você conseguiu. E isso ser de fato do seu coração, não ser ali um faz de conta, uma hipocrisia. Nós não conseguimos nos alegrar com as vitórias dos outros, principalmente se a gente não conseguiu essas vitórias ainda, se os outros não forem de fato amados verdadeiramente por nós. Então Tiago aqui está condenando essa postura de inveja, essa postura de querer o que não tinha e fazer tudo o que fosse possível para alcançar, mesmo que fosse pecado. Olha só o que diz no final do versículo 2. E no entanto, não têm o que desejam, porque não pedem. É só pedir. É o que o Tiago está dizendo. Não tem o que desejam, porque não pedem. Por que você não pede? Pedir a quem? A Deus. Olha o versículo 3. E, quando pedem, não recebem, pois seus motivos são errados. Pedem apenas o que lhes dará prazer. Algumas versões vão traduzir esse texto da seguinte forma: quando pedem, não recebem, porque pedem mal. Pedem para gastar em seus próprios deleites. Que triste isso. É uma cultura totalmente contrária do que Jesus ensinou na oração do Pai Nosso. Pai nosso, não Pai meu. Não é para gastar nos meus próprios deleites, não é nos meus próprios prazeres, porque não é meu Pai, é Pai nosso. É eu e o meu irmão. E Tiago está dizendo aqui que existe uma forma de orar mal, de orar errado. É por isso que muitas vezes eu digo: vamos fazer uma oração boa, porque a definição de oração ruim está aqui. A definição de oração ruim é uma oração egoísta. Pessoas que guerreiam porque dentro de si há prazeres egoístas. Matam, lutam, brigam, fofocam, fazem tudo o que tiver alcance para alcançar o que desejam. Logo, o contrário também é verdade. A oração boa é a oração que é feita em prol do corpo, em prol dos irmãos, em prol dos muitos. Essa foi a oração de Jesus. Essa foi a oração de Jesus. É Pai nosso, não Pai meu.
perdoa as nossas ofensas. Dá-nos o nosso pão, não o meu pão, não as minhas ofensas. Como têm sido as suas orações? Será que Deus não tem deixado de atender as suas orações? Você tem pedido, mas não tem recebido, porque as suas orações são para gastar em seus próprios deleites? Eu quero um carro para mim, eu quero uma casa para mim, eu quero um emprego melhor para mim. Sabe, não que você não possa e até não deva pedir por essas coisas, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que tudo isso, ele deve resultar em um bem para o próximo, porque o Pai é nosso. Deus não nos abençoa apenas para que a gente mostre para os outros que somos abençoados. Deus nos abençoa para que, através dessa bênção, nós venhamos a abençoar a vida de outras pessoas. Esse é o caminho. Vocês não pedem, e quando pedem, não recebem porque seus motivos são maus, são errados. Pedem apenas o que lhes dará prazer. Olha o que diz o versículo 4. Tiago usa uma palavra muito forte aqui. Adúlteros não percebem que a amizade com o mundo os torna inimigos de Deus? Quando a gente começa a se afeiçoar às coisas desse mundo, ao costume desse mundo, é o que eu mencionei esse texto anteriormente, quando Paulo diz: não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Não percebem que a amizade com o mundo os torna inimigos de Deus? E aqui não está falando sobre você ter amigos que não são cristãos. Se você não tiver amigos que não são cristãos, como você vai evangelizar? Ainda, como diz David Wilkerson, nós vivemos numa geração tão triste, um tempo tão triste, que nós temos que evangelizar os evangélicos. Sabe, mas se você não tiver amigos que não são cristãos, como você vai evangelizar eles? Você precisa amar essas pessoas, você precisa ser amigo dessas pessoas, para que então você consiga alcançar ele com o amor de Jesus. Não é isso que Tiago está dizendo. O que Tiago está falando aqui é sobre uma afeição, sobre um envolvimento, uma paixão com as coisas do mundo. Tanto que ele chama de adúlteros pessoas que fazem isso. Não percebem que a amizade com o mundo os torna inimigo de Deus? Paulo, em Romanos 8, vai falar que se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas aqui Tiago levanta a questão contrária. E se Deus for nosso inimigo? E se Deus for contra nós? O que nos resta? Nós estamos perdidos. Repito, diz Tiago, versículo 4, acompanha comigo. Se desejam ser amigos do mundo, tornam-se inimigos de Deus. Se você deseja andar como o mundo anda, se afeiçoar às coisas do mundo, se apaixonar pelas coisas do mundo, pelo estilo do mundo de se relacionar com o sexo oposto, o que o mundo fala sobre namoro, o que o mundo fala sobre casamento, o que o mundo fala sobre trabalho, o que o mundo fala sobre igreja, o que o mundo fala sobre amor, você se torna inimigos de Deus. E automaticamente você está do lado perdedor. A missão, o ministério do Espírito Santo é convencer do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque o mundo não creu em Jesus. Da justiça porque ele veio e cumpriu a justiça. Ele voltou para o Pai. Ele recebeu sobre si a justiça de Deus. O castigo pelos nossos pecados. E do juízo porque o governador desse mundo já foi condenado. Se nos tornamos amigos desse mundo, se nos afeiçoamos às coisas desse mundo, nós já fomos condenados, nós já estamos do lado perdedor. Como é que está o seu coração? É um coração adúltero, que ora está com Deus, ora oferece a vida no altar do Senhor, ora oferece a vida no altar da sexualidade desenfreada, da pornografia, da masturbação, do adultério, da fofoca, da mentira, da inveja, das mágoas, da falta de perdão. Quantos altares nós temos oferecido ao nosso coração tantas vezes? Adúlteros é o que a palavra nos diz. Adúlteros, a palavra nos confronta e diz: não percebe que se tornar amigo do mundo, nós nos tornamos inimigos de Deus. Olha o que diz o versículo 5. O que vocês acham que as Escrituras querem dizer quando afirmam que o Espírito colocado por Deus em nós tem ciúmes?
Algumas versões vão dizer que o Espírito colocado em nós anseia estar conosco. E o termo o grego aqui no original, por detrás disso, é a ideia de que é alguém que deseja estar com alguém, mesmo que aquela outra pessoa não deseje estar. É como eu desejar estar com a minha esposa e ela não desejar estar comigo. Mas ainda assim eu desejo estar com ela. Sabe, nós somos essa esposa que muitas vezes não deseja estar com Deus. Ele é quem deseja estar conosco. O Espírito Santo anseia estar conosco. Nós vestimos essa camiseta, a camiseta de missões nacionais. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Ele deseja estar conosco. É por isso que nós desejamos estar com Ele. O que nós damos é simplesmente uma resposta. O Espírito que Deus colocou em nós anseia estar conosco. Olha o tamanho dessa declaração de amor. Ainda que nós o ignoremos, ainda que nós o rejeitemos, ainda que nós sejamos negligentes, ainda que a gente não seja disciplinado na nossa busca, ainda que a nossa paixão esteja voltada para tantas outras coisas, Ele anseia estar conosco. Meu irmão e minha irmã, Deus anseia estar com você. E isso não é um relacionamento de necessidade da parte dele, mas é pura manifestação do amor de um Deus soberano, que não precisa de nada. Ele não precisa do nosso amor. Ele não precisa do nosso desejo. Ele nos ama tanto que sabe o que nós precisamos. E é por isso que, movido por esse amor, Ele enviou o seu Filho unigênito para que morresse por mim e você, pecadores imundos, totalmente depravados. Ele manda o seu Filho inocente para morrer por nós, porque Ele deseja estar conosco, ainda que nós não o desejemos. Isso é o amor do Senhor. Esse é o amor que cobre multidão de pecados. Mas diante disso, o que tem sido a nossa resposta? Manter a nossa afeição com o mundo? Manter a nossa amizade com o mundo? Manter o nosso adultério com as coisas do mundo? Enquanto Deus deseja um relacionamento conosco? Ainda ficaremos fugindo dessa aproximação do Senhor? Meu irmão, minha irmã, o Espírito de Deus tem chamado o seu coração. O Espírito de Deus tem iluminado a sua mente, incendiado o seu coração, o chamado para um relacionamento próximo, íntimo com a sua palavra, com o seu ser. E você está fugindo. Muitas vezes o Espírito já ministrou em nós o que nós devemos fazer ou aquilo que nós devemos parar de fazer. E a gente está aí se fazendo de louco. Sabe, a comunhão pública, congregacional, aqui no nosso templo, quando estiver pronto, só fará sentido se a nossa comunhão individual, a nossa comunhão íntima com o nosso Pai, esteja da maneira que deve estar. Esse é o caminho. A comunhão começa nele. O que vocês acham que as Escrituras querem dizer quando afirmam que o Espírito colocado por Deus em nós tem ciúmes? Contudo, Ele generosamente nos concede graça. Como dizem as Escrituras, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Aqui nós chegamos num ponto crítico desse texto. Nós chegamos num ponto crítico desse sermão, aonde eu e você ouvimos algo desse tipo e pensamos assim: não, eu não sou adúltero. Não, eu não sou amigo do mundo. As minhas afeições não são mundanas. Ou é o momento em que nós baixamos a nossa cabeça, dobramos o nosso coração e, como a postura dos discípulos na última ceia, exceto a de Pedro, nos questionamos: Senhor, será que sou eu que vou trair o Senhor? Será que sou eu aquele que há de trair? Porque
A nossa postura diante de um texto desses, diante de uma verdade dessas, diante de uma afirmação da palavra de Deus ao nosso respeito, ela só pode ser dois: orgulho ou humildade. O que o texto nos diz é que Deus se opõe aos orgulhosos, mas que Deus concede graça aos humildes. Então é o ponto agora em que nós devemos abaixar a nossa cabeça. É o ponto que nós devemos dobrar o nosso coração e dizer: Senhor, me ajuda. Me ajuda, porque esse adúltero que a palavra está falando sou eu. Me ajuda, Senhor, porque esse cara que cultiva amizade com o mundo e tem cultivado inimizade com o Senhor, sou eu. Esse cara está aqui. É a pessoa, é o homem, é a mulher que eu vejo todos os dias na frente do espelho. Sou eu. Mas, Senhor, a Tua palavra diz que o Senhor concede graça aos humildes. E eu estou aqui diante de Ti, me humilhando, pedindo a Tua graça. Me ajuda, Senhor. Me ajuda a investir num relacionamento contigo e não com o mundo. Deus se opõe aos orgulhosos. Então, se você adotar essa postura de não, isso não é para mim, ok. Vá em paz. Ou uma aparente paz. Porque você sai de diante desse texto com Deus se opondo a você, seu orgulhoso. Mas Deus concede graça aos humildes. Sabe, se entendermos que o nosso coração é mau e que precisamos dele, que há tantas coisas para vencermos, que há tantas coisas para lutar, há milhares de coisas que eu preciso consertar diariamente na minha vida, há milhares de coisas que eu preciso lutar contra, impulsos, reações de um coração que é por natureza pecaminoso. E eu preciso dessa aproximação do meu Senhor para que eu constantemente seja renovado, transformado. Martinho Lutero disse certa vez que a leitura da palavra é como o banho diário. Abandone ela por 1 ou 2 dias, o cheiro ruim começa a aparecer. É através da palavra que nós iremos se aproximar de Deus. É através da nossa oração, é através da nossa vida devocional, do nosso tempo dedicado a Ele. Você tem investido em amizade com Deus ou inimizade com Ele? Porque só há essas duas opções. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Olha o que diz o versículo 7. Portanto, Tiago está concluindo o que ele está dizendo. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aqui nós temos um caminho. Todos nós queremos que o diabo fuja da gente. Mas para isso, é necessário resistir ao diabo. E todos nós queremos resistir ao diabo. E muitas vezes, numa ilusão, achamos que somos capazes de resistir ao diabo, de enfrentá-lo. Mas o que nós abandonamos muitas vezes é a submissão a Deus. Submissão é a ideia de você se colocar junto em uma missão. Submissão é você entender que a missão daquele que você está entrando junto é maior, mais importante, mais correta, mais digna, mais íntegra do que a sua. Essa é a missão de Deus na terra. É por isso que nós devemos nos submeter a Deus. Porque Ele sabe o que é certo, Ele sabe o que é puro, Ele sabe o que é íntegro, Ele sabe o que é digno do empenho da nossa vida. John Piper afirma: nós temos só uma vida. Nós não devemos desperdiçá-la, não vivendo-a para a glória de Deus. Uma vida bem vivida é uma vida em submissão a Deus. É uma vida em prol da glória do Senhor. Empenhada para fazer o nome do Senhor conhecido, pregado, proclamado e amado cada vez mais. O caminho é esse, para que o diabo fuja da gente, com as suas propostas, com as suas tentações, com o mundo nos cercando. Para que o diabo fuja da gente, nós precisamos resistir a ele. Mas para resistir a ele, nós precisamos nos submeter a Deus. O primeiro passo é esse, é se submeter a Ele. É dizer: Senhor, Tu sabes o que é melhor para mim. Tu sabes o que eu tenho que fazer, quando tenho que fazer, por que tenho que fazer, como tenho que fazer. Eu me submeto a Ti, Senhor. Assim teremos força para resistir ao diabo. Assim teremos peito para bater de frente com as suas propostas, com as suas opressões, com as suas ciladas, com as suas setas, com os seus investimentos.
submissos a Deus, resistiremos a Ele, e Ele fugirá de nós. O diabo baterá em retirada. Agora, na nossa força, nós não conseguimos. Seremos com certeza derrotados e envergonhados. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. O versículo 8, que para mim é uma chave da vida cristã. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Sabe, e essa aproximação, ela não é um chamado de como alguém que está a quilômetros de distância. Deuteronômio vai falar a respeito disso. A palavra do Senhor, ela não está do outro lado do oceano, que a gente deva se perguntar, quem aqui poderá atravessar a nado, pegar a palavra e trazer para nós? Da mesma forma, a palavra não está no céu, para que nós tenhamos que perguntar, será que alguém terá que subir ao céu, um anjo subir ao céu, buscar a palavra e trazer para nós? Não, ela está perto de vocês, próxima de vocês, na sua mente e no seu coração. Esse chamado de aproximação não é um chamado de alguém que está distante, mas é alguém que está com a mão estendida. Venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados. Venham a mim, eu lhes darei alívio para a sua alma. Não é o chamado de alguém que está a quilômetros de distância, mas é o chamado de alguém que está ali perto. É o chamado de alguém que já se aproximou. É o chamado de alguém que já nos amou primeiro. É o chamado do Cordeiro de Deus que morreu antes da fundação do mundo. Ele nos amou primeiro. Ele nos viu no ventre da nossa mãe, quando ainda éramos formados. Ele nos viu e nos amou. E esse Deus que nos viu e nos amou, nos chama para perto dele, para comunhão íntima com ele. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Ele já deu o primeiro passo, ele está com a mão estendida a cada um de nós. Cabe a nós dar esse próximo passo, cabe a nós agarrar em sua mão para nos encontrarmos finalmente em seus braços, para finalmente nos encontrarmos em seus cuidados. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Olha o que diz a parte B do versículo 8. Lavem as mãos, pecadores. Purifiquem o coração, vocês que têm a mente dividida. Vocês percebem que essa aproximação, ela resulta numa mudança drástica no nosso comportamento? Não que lavar as nossas mãos seja algo que é nosso próprio mérito, nossa própria obra. Não que limpar o nosso coração, purificar o nosso coração também venha da gente. Porque Tiago coloca isso apenas depois de dizer, aproximem-se de Deus. Porque é essa aproximação que é transformadora. É essa aproximação que lava as mãos dos pecadores. É essa aproximação que purifica o coração daqueles que têm a mente dividida. Que ora estão voltados para uma coisa e ora estão voltados para outra. Os adúlteros. Ora querem Deus, ora não querem. Lavar as mãos trata a respeito de pecados físicos, pecados que nós fazemos com o nosso corpo. Agora, purificar o coração trata sobre pecados internos, pecados que talvez a gente consegue disfarçar muito bem, ninguém mais sabe. Mas ainda assim, essa aproximação, ela nos limpa, ela nos purifica por completo, de dentro e fora. Pecadores, lavem as mãos. Vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. O chamado aqui, após essa aproximação, é de um profundo quebrantamento. Que haja lágrimas, diz o versículo 9. Que haja lágrimas, lamentação, profundo pesar. Chega de ficar sorrindo por causa do pecado. Chega de ficar se vangloriando por causa dos seus maus caminhos. Chega de ficar se vangloriando por sua sabedoria terrena, a qual o próprio Tiago afirma, trata ela como uma sabedoria diabólica, terrena, animal. Que haja lágrimas, lamentação, profundo pesar, não apenas um remorso, não apenas uma simples tristeza, não, mas lágrimas por causa do pecado, lamentação por sermos tão indiferentes ao tamanho, diante do tamanho do amor de Deus, que haja um profundo pesar por muitas vezes sermos esses adúlteros que Tiago está condenando. Qual foi a última vez que você chorou pelo seu pecado? Qual foi a última vez que você chorou por ver um irmão seu no pecado?
Qual foi a última vez que você chorou por quebrar um princípio de Deus? Nós choramos por filme. Nós choramos por histórias tristes de ficção. Mas não somos capazes de chorar pelos nossos pecados. E muitas vezes, os nossos olhos só estão secos porque o nosso coração está em ruínas. O nosso coração está seco. Nós precisamos dessa aproximação para que Deus avive o nosso coração. Que haja lágrimas, lamentação, profundo pesar. Que haja choro em vez de riso. Tristeza em vez de alegria. Parece ser um texto tão pesado, tão duro, tão aprisionador. Mas na verdade é um texto que liberta. É um texto que nos chama para fora dessa vida de pecado, de mentira. E muitas vezes de um falso evangelho. Ou até de um sub-evangelho. De estar vivendo aquém daquilo que Deus tem para nos oferecer. Da plenitude de vida que Jesus nos prometeu em João 10:10. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Nós não devemos nos contentar com nada menos do que isso. Que haja choro em vez de riso. Tristeza em vez de alegria. Choro em vez de riso, não mais riso pelos momentos de alegria passageira que o pecado nos proporciona, mas que nos aprisiona e nos leva cada vez mais para o fundo do poço. E que se permanecermos nesse pecado, o próprio Jesus disse: se não crerem que eu sou o enviado, que eu sou o Filho de Deus, que eu sou a salvação desse mundo, que eu sou a única esperança para o pecador, se não crerem que eu sou, certamente morrerão em seus pecados. Romanos 3:23 vai afirmar isso. Todos nós pecamos e estamos destituídos da glória de Deus. A NVT traduz de uma forma magnífica. Ela diz que todos nós pecamos e não alcançamos o padrão da glória de Deus. Nós não conseguimos. Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte. Morreremos em nossos pecados se não o abandonarmos. Morreremos em nossos pecados se não lamentarmos, se não chorarmos, se não trocarmos o riso, a alegria pelo pecado, por um profundo lamento e tristeza. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida que há em Cristo Jesus. Glória a Deus por isso. Isso deve encher o nosso coração. Que amor é esse? Que amor é esse? Ele nos ama. Nós cantamos essa verdade. Ele nos ama. Não importa qual é o tamanho do pecado, não importa o quanto as suas mãos estejam sujas, pecadores. Não importa o quanto o nosso coração esteja impuro, nós que temos a mente dividida. Não importa. Ele nos ama. E Ele nos chama para essa aproximação. Porque o que transforma é essa aproximação. Nós não nos transformamos para nos aproximar dEle. Nós nos aproximamos dEle e por isso somos transformados. E então Ele mesmo gera esse profundo lamento. O próprio Espírito Santo gera em nós esse choro, essa tristeza pelo pecado. O próprio Espírito gera em nós essa humilhação diante dEle. Tiago encerra essa perícope da sua carta no versículo 10, quando ele diz: humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. E exaltará não é para dizer olha lá o quanto Ele é abençoado. Os exaltará aqui é a ideia de sermos exaltados à presença do nosso Senhor. Aquilo que nós atingiremos em plenitude quando o nosso Senhor voltar em honra, em glória, em poder com os seus anjos para buscar a sua igreja. Essa é a exaltação que nós procuramos. Essa é a exaltação que deve mover a vida do crente. É por isso que ele se humilha. É por isso que ele reconhece que Deus é maior, que Deus sabe o que está fazendo. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. E a vida eterna nos será garantida. E por ser garantida, na eternidade, impactará a nossa vida presente. E experimentaremos a plenitude de vida, já aqui na terra.
Não importa qual é o deserto. Não importa qual é o tipo de trevas que você se enfiou. Ele é o caminho. Ele é a luz. Ele nos chama para fora. Nos chama para perto dele. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Eu quero orar com você. Feche seus olhos. Espírito Santo, nós agradecemos, ó Deus, por a Tua palavra. Nos agradecemos porque ela é viva e eficaz. Obrigado porque Tu tem nos chamado para essa aproximação transformadora. Uma aproximação que limpa as nossas mãos. A Tua presença limpa as nossas mãos. A Tua presença purifica o nosso coração. Deus nos ajuda a entender que não é porque a gente faz as coisas certas que somos aceitos por Ti. O Senhor nos chama e nos aceita. E por isso nós somos transformados de acordo com a Tua vontade. Ó Deus amado, eu clamo em nome de Jesus. Que o Teu Espírito Santo testifique essa mensagem, testifique a Tua palavra no coração de cada irmão e de cada irmã. Aos que estão assistindo agora e aos que irão assistir depois. Que sejamos moldados, transformados, que sejamos reposicionados, que a nossa postura mude através da Tua palavra, Senhor. Nos ajuda. Nos ajuda a ser aquilo que o Senhor espera da gente. Nos ajuda, Senhor, a exercitar a comunhão. Ainda que por enquanto não física, presencial. Mas unidos através do Teu Espírito. Gera em nossos corações essa unidade, que é fruto da comunhão com o Senhor, em primeiro lugar. Então nos ajuda, Senhor, a não pular etapas, mas a entender o que o Senhor está gritando para a gente através dessa pandemia. Aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Grava isso em nossos corações, Senhor. É a nossa oração, é o nosso pedido, é o nosso clamor nesse momento. Peço a Deus que o Teu amor, que a Tua graça e a Tua consolação seja sobre a vida de cada irmão, de cada irmã, que a Tua presença, a Tua bênção esteja sobre cada família aqui representada. E que possamos dar a resposta que o Senhor espera a partir disso que ouvimos essa noite. Em nome de Jesus. Amém. 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 Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. É Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás
estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é o Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é o Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é o Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Quem é Deus? Meu Deus é o Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Queridos, apenas um recado final. Quero reforçar o que eu falei no domingo passado. Vamos tentar assistirmos juntos ao culto, no horário em que ele é postado, às 19h30. Para que a gente experimente o poder da comunhão. A comunhão não é só algo presente, mas também espiritual. Vamos juntos cultuar ao Senhor. Vamos juntos buscar a presença. Muitas respostas de oração acontecem quando a igreja está junto, orando, buscando junto a presença de Deus. Então, vamos fazer esse esforço. Não vamos abrir brecha para o relaxamento, para a preguiça, para a procrastinação. Vamos buscar a presença de Deus juntos. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Uma ótima semana para você, para sua família. E no que precisar de mim, eu estou à disposição. Um forte abraço.